Nós não aplicamos aí sim a epiqueia, que é a interpretação benigna. Ele foi Se ele fosse advogado, ele poderia advogar nos Estados Unidos? Não tem jurisdição para isso. Não tem jurisdição para isso. Ele perguntou no sentido de a jurisdição dos padres. O padre até falou sobre isso. Pós essa problemática toda, porque eles alegam que, igual o senhor, muitos falam que o senhor não tem jurisdição e que o que o senhor celebra não tem validade e que não podemos ir aonde o senhor está celebrando, entendeu? Mas aí, qual é o motivo? Por que eu não tenho jurisdição? Porque aí tá, o motivo é que o senhor afastou da igreja, né, vamos dizer assim. Aí nós temos o problema da supositio. Eu estou falando de uma igreja e eles falam de outra. A igreja sinodal que ele se afastou? A igreja sinodal? Mas o mesmo Código de Direito Canônico de Verdade, 1917, ele em muitos casos explica qual é a extensão da jurisdição extraordinária. Quando um padre apresenta-se para ser consagrado, na cerimônia da consagração, o bispo, que vai ser o consagrante, ele pergunta se ele tem letras apostólicas, letras dimissórias. Isso faz parte da cerimônia. Então ali, porque o bispo ele era consagrado com a permissão de Roma. Então ali eles liam, dentro da cerimônia será o arquidiácono, o sacerdote assistente, enfim, alguém lê aquelas letras dimissórias. Essa parte, se nós, como eu posso dizer, se nós seguimos essa parte, não existem mais bispos. Então, qual é a consequência prática de não ter mais bispos na igreja? Qual é a consequência prática? É o fim da igreja? É o fim. É o fim Do signo vital do corpo místico da igreja, chamado sacramento. É o fim, final. Isso produziria um bem ou um mal para as almas? Um mal. E a lei suprema da igreja é a saúde das almas. Por que tinha esse requisito das letras dimissórias? Para que somente fossem bispos quem fosse aprovado por Roma. Isso é uma coisa legítima, uma coisa boníssima, não é indiscutível. Mas, se nós não aplicamos aí sim a epiqueia, que é a interpretação benigna da lei, para conseguir um bem mediante essa virtude chamada de epiqueia, por isso que eu remarco bem o bem, porque uma lei eclesiástica não pode ser ruim, não pode ser má. Alguma ocasião externa a torna danosa para nossas almas, mas é outra coisa. Mas a lei em si ela é boa, só que uma ocasião totalmente extraordinária a torna impraticável, não má, impraticável. Então, isso nós estamos falando de agora, né? 2024. O exemplo que eu dou na questão da confissão. A confissão sacramental ela é um ato jurisdicional também. Porque ali na confissão nós atuamos como pai, como doutor, como médico e como juiz. Todo juiz, para estabelecer um juízo, ele precisa de jurisdição. Se o Marcel fosse advogado, que ele foi para os Estados Unidos faz pouco tempo, foi passear, conhecer a Estado da Liberdade. Ele foi passear. Se ele fosse advogado, ele poderia advogar nos Estados Unidos? Não tem jurisdição para isso. Não tem jurisdição para isso. Dentro da igreja é exatamente igual. Então, pensemos, nós estamos em 1940. E eu estou aqui em Volta Redonda e vou tirar férias em São Paulo. E eu peço permissão para o bispo de São Paulo para confessar lá e ele vai me dar permissão. Eu tenho a permissão, eu tenho a jurisdição delegada para confessar ali. Sim. Se em São José dos Campos, no meio do caminho, eu me deparo com um acidente, a pessoa morrendo e me pede confissão, eu pego o papelzinho e falo assim para ela, não posso. Não tem jurisdição. Não tem jurisdição aqui. Aí vai deixar a pessoa perecer? Essa é a lógica. Aí entra a epiqueia, né? Aí a gente fala, não, papelzinho nada.
Eu tenho poder jurisdicional extraordinário, porque a ocasião é extraordinária. Verdade. Então, eu pecaria não dando o sacramento. Eu, como sacerdote, eu pecaria, ó. Vamos subir no carro, eu te levo até São Paulo. lá eu te lá. atendo. Então, isso é o estado de necessidade que nos dá a jurisdição extraordinária. Exatamente.